Fala Agronomia! Fala Agronomia! Giovanni Araújo, muito bem-vindos ao Botina Monstro. É um episódio que a gente vai estar conversando com o engenheiro agrônomo Luiz Gustavo Rosa. Ele é formado na Universidade Federal de Uberlândia, a famosa UFO. Gustavo, ele formou em 2008, então já tem uma boa bagagem de experiência. A gente vai contar um pouco da história de vida dele. Gustavo, ele já teve a oportunidade de trabalhar como assistente técnico da Bayer para venda diretas em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Também trabalhou como assistente técnico na produção de semente de soja em Serra do Salitre. Foi fiscal da Agrodefesa em Tumbiara, em Rio Verde, na região aí do sudoeste goiano. Trabalhou também como consultor técnico de venda e revenda em Primavera do Leste, e agora é RTV, representante técnico comercial para venda direta em Chapadão do Sul pela BASF. Gustavo, obrigado pela vontade aí. Uma coisa. Não, eu que agradeço aí o convite. É isso aí, você resumiu bem a minha trajetória profissional aí, Júnior, e agradeço aí o que eu puder estar contribuindo aí com o pessoal aí. Vamos trocar ideia, assim. Não, bacana. Esse bate-papo é bem informal, tá? É uma conversa mesmo para a gente ir trabalhando como que foi seu desenvolvimento, como uma forma de mostrar para os profissionais novos qual que é o cenário que a gente vive quando a gente sai da faculdade, que realmente a faculdade não prepara a gente para esse mundo comercial, e quando a gente começa a trabalhar, que a gente está aprendendo coisas novas e vendo situações que nunca se imaginou trabalhar. E eu começo te perguntando, Gustavo, como que foi o seu início? Você saiu da faculdade, o que você sentia, o que estava passando pela sua cabeça? E como que você conseguiu encontrar essa oportunidade para ir trabalhar de assistente técnico no Mato Grosso? Na verdade, quando a gente termina a faculdade, a gente tem um monte de expectativas, né? E passa tanta coisa pela cabeça da gente. Essa primeira oportunidade que eu tive, eu entrei como assistente da Bayer, né? Via Unicamp. A Unicamp hoje, acredito que do nosso ramo de agronomia aí, praticamente todos já conhecem, né? É uma baita de uma cooperativa que tem parceria com praticamente todas as grandes multis do mercado aí. Então, nessa oportunidade, eu fiz uma entrevista, foi aleatório, eu mandei o currículo o pessoal da Unicamp lá, não tive indicação, né? Em 2008 isso, né? Nessa ocasião eu fiz essa entrevista lá em Uberlândia, tá? Até o pessoal da Unicamp tinha me ligado na época falando que as vagas seriam todas para Uberlândia, seriam 10 vagas para Uberlândia, né? Então, pela quantidade de profissionais de assistentes dentro de Uberlândia. Então, eu fui para a entrevista para a gente concorrer a essa oportunidade. Lá na entrevista o pessoal falou para nós, né, no primeiro momento já avisou que essas vagas seriam todas para o Mato Grosso e para a Bahia. Não teriam vagas nenhuma nem para Minas nem para Goiás. E tinham mais de 50 candidatos nessa ocasião, né? E o pessoal da Bayer naquela oportunidade estava com uma urgência muito grande de profissionais para começarem, tanto que a gente fez a entrevista numa semana, na outra a gente já estava num treinamento já. Então, eu fiz essa entrevista, a gente ficou praticamente o dia todo lá em Uberlândia em entrevistas, fazendo dinâmica de grupo, fazendo entrevistas individuais, e no mesmo dia o pessoal deu o resultado para os que foram aprovados. E eu fui saber que eu iria para o Mato Grosso só no treinamento que eu tive participando na outra semana. Então, assim, de momento eu fui, aceitei a oportunidade, né? Independente do lugar onde eu iria, eu precisava trabalhar e precisava começar e precisava dar uma oportunidade inicial. E era uma baita de uma empresa, né? Uma das maiores aí. E eu, grande. Com certeza, segurei com as duas mãos aí. E como que foi a dinâmica de grupo? Porque, assim, a gente sabe que depois que passa, parece ser algo simples, né? Mas para o recém-formado não tem visão nenhuma. Como que é? Eles pedem o que nessa dinâmica de grupo? Essa dinâmica de grupo... Passar a dinâmica de grupo também, pelo que você viveu. Sim. A dinâmica de grupo, geralmente, eles dão um estudo de caso. Eles passam um caso lá muito ligado com a área, eles
fazem algumas perguntas técnicas, né, relativamente a algum produto específico, a alguma cultura, e você tem que desenhar a forma de acesso, como você iria trabalhar a embalagem do produto, essas coisas aí, tá? Assim, basicamente, eu acho que o pessoal avalia a parte técnica, assim, a dinâmica, mas muito mais importante do que a parte técnica que eu vejo é a desenvoltura que a pessoa tem de trabalhar em equipe ali. Então, realmente, é você falar a hora que você tem que falar e você saber escutar o que os outros colegas têm para poder acrescentar. Então, uma dinâmica, eu acho que é importante você não ficar calado, né, com certeza, mas também você falar demais e não permitir que os outros falem, também eu acho que é motivo para desclassificar você. Então, a dica que eu daria, né, para quem está começando é essa aí. Se posicionar, né, você tem que mostrar, né, vender seu peixe ali, mas também você tem que dar espaço para os outros e saber escutar o que as ideias dos outros e poder acrescentar e melhorar as ideias do que você está ouvindo do seu companheiro que está ali no processo junto contigo. Não, perfeito. E talvez até para acalmar o pessoal, nesse caso, como era uma vaga de venda direta, eles já foram para a parte técnica. Mas pela minha experiência, quando não é vaga de venda direta, é uma vaga de geração de demanda, às vezes não tem nem questão de produto, né? Então é um ponto a você ter atenção. Se você está indo para uma vaga que vai atender clientes diretos, se prepare tecnicamente. É importante, mas do contrário, você pode ficar mais calmo em relação a isso, né? A parte que eu digo do posicionamento técnico não é muito específico para ingrediente ativo, para produto em si, é mais uma ideia geral de um produto, por exemplo, é um produto que a gente poderia trabalhar para gramíneas no milho. Então, assim, é uma ideia geral que eles pedem, tá? Você tem que ter um pouco de conhecimento técnico, mas é muito mais raciocínio do que um conhecimento adquirido ao longo da sua vida profissional. Eu acredito que é muito mais o comportamento que é analisado numa dinâmica dessa aí, quanto na entrevista. Gustavo, na sua percepção, por que você foi escolhido e não um concorrente seu? Então, nessa dinâmica de grupo, eu tentei tentei me posicionar dessa forma, né? Tentei mostrar o que eu tinha de ideias, de pensamentos e também tentei escutar o que os colegas estavam falando. Então, foi basicamente isso aí. E uma coisa que eu recomendo para todos aí é sempre a gente ser o mais sincero possível, né? O mais honesto possível, sem você falar coisas desnecessárias, né? Então, assim, você tem que ser sincero, falar a verdade, mostrar a verdade naquilo que você está falando, sem exageros e com objetividade. Então, eu acredito que foi por isso. Eu soube mostrar que eu sei trabalhar em equipe, né? Que é todos, né? Vamos ter que enfrentar aí, né? Na nossa vida profissional e, né? Eu acredito não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. A gente conviver com pessoas e quem conhece pessoas e sabe trabalhar em equipe e trabalhar em conjunto aí sempre vai ter êxito nas suas conquistas. Gustavo, e você começou o trabalho, beleza, você passou na entrevista. Quais foram os desafios para o começo de trabalho, que você não tinha a mínima noção de como seria o trabalho de um assistente técnico? Quais foram os desafios? O que você conta dessa experiência? Então, eu fui para uma região que eu não conhecia, né? Eu fui para o Mato Grosso e até eu me formar, eu nunca tinha ido para o Mato Grosso, né? Então, assim, o primeiro desafio foi conhecer uma região nova, né? Diferente. Carteira de clientes, eu fui para atender uma carteira de clientes de venda direta, né? Seria os grandes grupos lá eu fui para Campo Verde, né? Os grandes grupos que plantam algodão, o pessoal conhece bem aí os maiores produtores de algodão do Mato Grosso, boa parte deles estão ali em Campo Verde, né? Tem uma cooperativa de algodão, 2 ou 3, até 3 cooperativas lá, uma delas, que é a Cooperfibra, é muito grande, tá lá, então estava dentro do nosso acesso lá. Então, assim, o desafio foi conhecer a região, né? Conhecer os clientes e a gente conhecer o trabalho em si, né? Porque na faculdade eu já havia feito estágio, mas era tudo muito novo para mim, né? Então, assim, era realmente ver o que a gente precisava, né, para atuar como assistente aí,
E, na verdade, eu ainda acredito que tudo que a gente consegue fazer com esforço, a gente consegue diminuir esse tempo de aprendizado aí. Então, nesse tempo que eu tive por lá, eu me esforcei bastante para superar as dificuldades que eu tinha da região e da experiência. Então, eu acredito que com 4, 6 meses no máximo aí, um assistente aí muito esforçado vai estar conhecendo a região, os clientes, a carteira, e tecnicamente ele vai evoluir muito nesse tempo. É muito rápido a evolução da gente como assistente aí, com esses clientes aí de alto nível tecnológico, a gente aprende bastante. E qual seria um segredo aí? Porque você encara pessoas que tecnicamente estão muito à frente. Qual que é o jogo de cintura que tem que ter para conviver e realmente passar uma informação legal para esse pessoal que está tão avançado tecnicamente? Ó, a primeira coisa que eu acho é você tem que estar preparado, você tem que estar estudando, sempre estudando bastante, sempre tá trocando informação com outros clientes, conversando bastante, trazendo informação para o cliente. E realmente, quando você não sabe, você admitir, ó, eu não sei isso aqui, né? Às vezes ele vai te perguntar, esse produto aqui em específico, né? Talvez, muitas das vezes, o cliente pergunta de algum produto que você nem é da sua da linha que você trabalha, nem é da empresa que você trabalha, né? Daí você tem que saber responder, assim, eu vou, né, procurar saber e te trago a informação. Eu já fiz isso várias vezes, então, assim, a gente realmente está estudando para estar preparado, né, e de frente com essas pessoas e ser pontual quando a gente não sabe. Falar, ó, eu não sei, mas eu vou buscar informação para trazer para você. Então, eu acredito que é por aí. E o que faltou ou o que aconteceu para você não ter continuado na região? Qual foi o grande pega de você ter mudado de lugar? Porque a gente vai chegar num ponto aqui que vai falar sobre a sua trajetória. Mas nesse primeiro momento, você estava em Primavera, um lugar que tem uma agricultura muito forte, muito técnica, e de repente você tomou uma decisão de não continuar lá. O que foi isso? Na época, eu estava trabalhando como eu via Unicamp, tá? Quando eu saí de Primavera a primeira vez, quando eu fui para Singenta, eu tive uma oportunidade que dava um pouco mais de segurança para a gente, né? Que eu estava como assistente da Singenta, já era terceirizado, mas aí já tinha uma carteira assinada. Então, na, Era na, temporário. não era temporário, igual eu estava com o projeto da Bayer, né? O projeto da Bayer, a princípio, o contrato era de 6 meses, tá? Ele poderia ser renovado, mas a princípio não tinha nada que garantisse essa renovação, né? A renovação ela viria, né, sendo feita de acordo com a necessidade da empresa, né? Então, naquele momento, eu julguei que talvez saindo dessa empresa saindo da Bayer para ir para a Singenta, eu teria um pouco mais de conforto e de estabilidade. Então foi essa a minha decisão no momento. E no caso, você foi para a Singenta trabalhar com sementes. Qual que foi a diferença? O que você sentiu de um ambiente para outro? Porque a gente entende que no final das contas não é a mesma forma de tomar decisão. O agricultor, quando ele toma decisão para semente, é diferente de químico, sendo que você foi para a produção também tem outras particularidades, né? Como que foi a sua história já na Singenta, no campo de produção? Eu tinha uma história anterior ao meu trabalho na Bayer, eu já havia feito alguns estágios com semente, né? Na ocasião da Singenta eu fui trabalhar com semente de soja, tá? E nas outras empresas que eu tinha feito estágio, eu fiz na Pioneer e fiz na Singenta também. Eu havia feito estágio com semente de milho, e assim, eu sempre gostei muito de semente, né? Da área de sementes. Então, assim, eu vi uma oportunidade ali, naquilo ali, tá? Com relação à tomada de decisão, é muito parecido, questão de tecnificação dos produtores também, a parte de sementes aí, os cooperantes aí estão cada vez maiores, né, das empresas, as empresas estão buscando parceiros cada vez mais tecnificados para a gente ter maior rentabilidade e lucratividade, né? Então, assim, sempre estar bem preparado, igual eu disse, né? Tá sempre estudando bastante. E é isso.
qual experiência ou desafio que você teve lá na Serra do Salitre que foi diferente? O que você viu ali que chamou a atenção para o seu dia a dia? Ali a gente teve a parte de semente de soja tem um desafio muito grande com relação à qualidade. Vamos dizer assim, a gente pensando em semente de soja com diferenciação entre semente de milho, a semente de milho, o processo de colheita, de beneficiamento é muito mais controlado pela empresa do que quando a gente pensa em semente de soja. A parte de semente de soja é mais terceirizada, a secagem de semente de soja ainda vem engatinhando, né? Não é como uma semente de milho que 100% é colhido com umidade alta após maturação fisiológica, a gente consegue controlar a qualidade, vamos falar assim, né? Ter um rigor maior no controle da qualidade. Agora, a semente de soja, em um ano de chuva na colheita, é bem complicado, é bem desafiador, né? O cenário, né? E assim, já evoluímos bastante de lá para cá, isso aí foi tive na Singenta em 2009, né? Já vai fazer 12 anos, né? 12 anos que eu tive por lá, então, assim, desses 12 anos para cá, aumentou demais a parte melhorou demais a parte de secagem, de armazenamento de semente de soja, então, assim, vem evoluindo, né? Mas, assim, eu ainda vejo que entre semente de soja e milho, nós estamos um ou dois passos atrás por questão de investimento, de valor agregado da semente de milho, então, uma série de fatores aí que envolvem, né? Mas eu Até a acho que automatização, né? eu acho que o desafio maior seria com relação à qualidade e às parcerias, né? A gente precisa, não estou dizendo só em específico uma empresa ou outra, mas é no geral. Semente de soja Sim. precisa, talvez, tentar chegar um pouquinho mais próximo da semente de milho para a gente ter um aproveitamento maior dos campos, né? O que a gente vê de movimentação de mercado em relação à comercial, o que antes era muito discrepante, a semente de milho, o custo de hectare dela era muito alto, da soja era bem menor, soja já vem ganhando posições por conta dos incrementos, né, de biotecnologia, e a gente já vê também empresas que estão vendendo em bag com um volume específico ou a quantidade X de sementes, né, porque o milho já é comercializado com 60 mil sementes o saco. A gente já vê também o pessoal da soja indo para esse lado, para comercialização com esse mesmo direcionamento, né? Isso já foi uma evolução grande. Na época que em 2009, estava começando isso aí, não tinha tanta semente em bag, era mais em sacaria, mas havia algum início de contagem de sementes na sacaria. Hoje já a gente vê aí, tem o padrão aí de 5 milhões, né, de sementes por bag, né, então está cada vez caminhando mais para a gente vender por unidade, vamos falar assim, né, que nem é do milho, né, um saco de milho tem 60 mil sementes. Então, estamos evoluindo, né? Estamos evoluindo, a área de soja está crescendo e eu acredito que não tem volta mais, né? É um caminho sem volta. A evolução em todos os segmentos do nosso ramo aí. Gustavo, qual foi o próximo passo? Porque daí você saiu da Serra do Salitre ali com um trabalho em sementes e foi para a agrodefesa. Você passou em concurso público, resolveu virar a chave e foi ser fiscal da agrodefesa. O que aconteceu? Como que foi essa decisão? Então, Júnior, eu ainda estava na Singenta, né? E eu havia feito um concurso, se eu não me engano, foi em 2009. E em 2010, teve a convocação desse concurso. E eu fui convocado na primeira chamada, tinha feito esse concurso, estava trabalhando na época do concurso, fiz, né? Tive a felicidade aí de ser aprovado, né? E naquele momento, né, como eu ainda estava de assistente ali, a decisão parecia muito clara para mim, né? Buscar segurança, né? Estabilidade, segurança, era vamos dizer assim, um cargo que eu poderia manter ele para o resto da vida, né? E assim, a gente vê que a maioria das pessoas acabam, né, buscando concurso, né? E eu não estava, eu vou ser bem sincero, eu não me preparei para esse concurso tão bem, não estudei, não tirei horas de estudo para poder fazê-lo, mas eu fiz a prova e acabei tendo êxito
de ser aprovado. Então, quando eles convocaram, eu acabei indo para lá, fiquei por 6 anos, né? Fiquei por 6 anos, fiquei 3 anos em Rio Verde. Em primeira lotação minha foi em Rio Verde, depois eu fiquei lotado em Itumbiara, né? E fiquei próximo da minha família, né? A família minha de Minas, né? Então, assim, para mim foi muito bom. Eu tive, nessa época, eu tive um filho, então pude criar ele aí desses 6 anos aí mais próximo da família. Então, não me arrependo. Eu acho que foi uma decisão que eu tive na hora, foi bem assertiva desse ponto aí, pensando do ponto de vista tanto profissional quanto pessoal. E esse é um exemplo muito bacana, Gustavo, porque assim, é a decisão mais complicada para o agrônomo, né? Ficar perto da família, ficar longe. A gente sabe que as oportunidades existem no Brasil e não é fácil. Vão ter vários casos diferentes de quem conseguiu ficar perto, quem não conseguiu. E há o aprendizado todo em relação a isso, né? Porque no final a gente tem uma grande decisão que é a família, né? A família está indo junto, e não é fácil, a gente sabe. Como que foi esse processo aí? Você estava perto da família, você aprendeu muita coisa também na agrodefesa. O que você compartilha com a gente? Qual foi a visão que você teve nesse momento da sua vida? Então, Júnior, assim, eu aprendi muitas coisas, assim, como na agrodefesa a gente tinha um horário mais organizado para o trabalho, né? Tinha um horário para começar e um horário para acabar, né? Que é coisa que às vezes a gente trabalha numa empresa particular, você não consegue ter tanto esse horário diário, né? Eu começo às 8, tem 1 hora de almoço e termina às 5 horas da tarde ou 6 horas, né? E eu consegui estudar bastante, né? Por fora, consegui fazer um curso de mestrado, né? Em paralelo a isso. Nunca parei de estudar. Consegui ministrar umas aulas por um semestre, um curso técnico em Tumbiara. Então, assim, para mim, da parte didática e da parte de conhecimentos foi fenomenal. E, assim, esse concurso, né, deixar bem claro aí, às vezes alguém não conhece o que é a agrodefesa. A agrodefesa é um órgão que faz a parte de defesa animal e vegetal no estado. Cada estado tem um nome diferente, né? Em Minas chama IMA, e no Mato Grosso chama INDEA, em Goiás chama agrodefesa. Então, assim, apesar de eu ter entrado em um concurso e ter ficado esses 6 anos, esse concurso é um concurso para agrônomo e é um concurso específico para a área. E a agrodefesa em si, ela trabalha com capacitação constante dos fiscais. Então, eu fiz muitos cursos, participei de congressos enquanto estava na agrodefesa, e em momento algum eu me afastei da área de agronomia. Então, foi muito bom, foi muito aprendizado, né? Eu consegui ter uma tranquilidade para poder fazer esse mestrado aí, nesse tempo, né? E não me arrependo de ter ido, de ter vivido esse momento. Precisava disso, né? Naquele momento, realmente precisava e vamos dizer, cada um tem o seu momento para estar em algum lugar e para poder resolver sua vida. O que você tem que fazer é aproveitar aquele tempo o máximo e o melhor possível. E depois, o que mudou? O que motivou você a ir para o ramo comercial? Então, eu já vinha nesse 6º ano que eu estava na agrodefesa, eu já vinha com uma certa vontade de voltar para a área comercial, de voltar a atuar na parte, sempre gostei demais da parte de defensivo, da parte da assistência para o cliente, para o produtor em si, né? E na agrodefesa o serviço é um pouco diferente. Essa parte de assistência não é muito o foco da instituição, né? E aí, nesse meio tempo, eu conheci eu tenho um amigo que tinha uma revenda em Primavera do Leste, né? Tinha sido AT comigo na VAR, né? E aí eu conversei com ele, né? Ele, na situação, disse que havia um funcionário que estava para transferir para outra região e me pediu, falou, vem aí semana que vem, a gente dá uma conversada sem compromisso e vamos ver o que acontece. E aí eu fui. Na outra semana eu peguei um ônibus em Tumbiara e fui parar lá em Primavera. E fui conversar com ele, né? E me explicou como é que era a região.
e tal, e eu voltando aqui, conversei com a minha esposa, e aí a gente decidiu que iria. E foi assim, foi um desafio novo, né? Foi vamos dizer, um restart, né, na vida aí. Tava indo por um Uma caminho que eu mudança. acho que a maioria não sairia disso, continuaria, e eu fui. E fiquei por lá por 3 anos lá, fiz muita amizade, gosto demais de Primavera, é uma excelente cidade para quem tiver oportunidade aí para conhecer, para trabalhar. E recomendo a cidade, recomendo a região, recomendo os clientes de Primavera, né? A região muito boa, tem clientes excelentes, é uma região de muito desafio, né? Não é fácil. O pessoal fala que trabalhar no ramo comercial em Primavera, o pessoal trabalha em qualquer lugar. Para você ter ideia como é que é o negócio lá. O negócio lá é tenso, e assim, mas assim, foi um baita de um aprendizado, e só coisas boas também, só memórias e lembranças boas de lá. Se a gente tivesse com um companheiro que tivesse na mesma situação que você teve lá atrás, tivesse com um concurso público aí numa segurança, tivesse na dúvida de sair, o que você diria para ele que mudou na sua vida com essa transição? Olha, o que chamou mais atenção, o que te motivou mais a mudança, o que agregou mais no seu dia a dia? Qual seria uma palavra, uma dica que você daria para essa pessoa, justamente para ajudar ela aí, ou definir se gostaria de ficar ou continuar onde ela está? Bom, eu falaria para a pessoa o seguinte: a pessoa tem que ver onde ela vai estar mais feliz. Ela tem que ver onde vai ser a felicidade dela e colocar na balança, onde vai pesar mais. Lá tem isso, isso e isso, todos os locais, né? A gente vai ter prós e contras, né? Vai ter vantagens e desvantagens, né? Então, assim, se a pessoa está confortável, né, está satisfeita com o serviço, né, com o trabalho que executa num órgão público ou que seja numa instituição privada, eu não tenho que mexer, entendeu? Eu não estava 100% satisfeito, eu não estava 100% feliz, por isso eu fui buscar uma outra oportunidade, né? Você poderia dizer que Então, você chegou numa zona de conforto ali, você cria um desafio a mais. sim, talvez é isso que motiva a pessoa, né? Talvez é o desafio, talvez vamos dizer, financeiramente a pessoa fala, não estou satisfeito, quero buscar algo a mais, eu posso fazer mais, para mim ter mais e produzir mais. Então, cada um pensa de uma forma. Porque, assim, o que é a diferença entre o trabalho público e a instituição privada, né? No serviço público, você tem uma remuneração fixa ali, né? Então, assim, se você trabalhar muito mais, você não vai conseguir se remunerar melhor porque você está trabalhando mais. Tem uma remuneração ali, né? Tem o tempo de serviço ali, tem as evoluções no tempo que acontecem ou por mérito, né? Mas elas acontecem de acordo com o tempo, né? Muito mais com o tempo seu que você está no concurso ou no trabalho do que com a sua produtividade. Então, numa empresa particular, você consegue ter isso aí. Você produziu mais, você vai ser mais valorizado e você vai ter maior rentabilidade. Então, isso é mais instantâneo, né? Então, cabe a pessoa pesar, né? O que é, para onde quer, se quer mais conforto, quer ficar mais tranquilo, e está conformado com aquilo ali, ou se a pessoa está disposta a correr um pouco mais de risco, a enfrentar mais desafios, mas em compensação a pessoa fala, ó, eu estou plantando mais, mas eu vou colher mais. A produtividade paga, né? Essa é a verdade, né? E bem isso. Então, cada pessoa, não é difícil a gente poder viver a vida de um terceiro, né? Então, assim, é difícil eu falar, assim, o que a gente está fazendo aqui é mais um esclarecimento para a pessoa ver e sim, refletir com si próprio para ver qual caminho é melhor para ela. Mas, assim, uma coisa é fato, né? Se você consegue entregar, você consegue se esforçar para entregar para a empresa, dificilmente você não vai evoluir. Isso é Você fato. acaba tendo segurança também, né? Porque a empresa é feita de pessoas, né? E as pessoas reconhecem o mérito das outras. E acaba você tendo uma segurança também
pelos seus colegas de trabalho que gostam tanto da pessoa como do profissional que está ali junto, né? Sim, com certeza. E nesse novo time que você foi para a Primavera, começou o trabalho de vendas, qual foi o grande desafio inicial? O que um vendedor tem que... Com o que o vendedor tem que se preocupar? O que ele tem que olhar e como que é o começo de vida para quem está trabalhando na área de vendas? A primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que saber, né, está chegando novo na região, ele tem que mapear muito bem a região, né? Ele tem que conhecer a região que ele vai atuar, os clientes que ele vai atuar. Quando eu falo mapear, a gente poder levantar questão de área plantada de cada cliente, o que o cliente planta, é soja, é quanto de milho, quanto de algodão, quanto de feijão, tem pivô, não tem. Então, isso aí é o primeiro mapeamento que eu faço, né? E que eu fiz, né, inicialmente aí, e saber também, né, potencial que aquele cliente tem e quanto ele está comprando efetivamente, né? Quanto a gente está participando, né? Que é o famoso SOC, né? Que a gente fala aí das empresas, né? E a partir disso aí, tendo, né, um limite de crédito para o cliente sendo idôneo, né? E aí você começa a poder direcionar o seu tempo para aquele cliente que você quer, precisa aumentar o número, entendeu? E aí, quando você começa a visitar mais, buscar um maior relacionamento, começar a entender melhor o problema do cliente, para poder trazer a solução, o resultado, com o tempo, ele vai vir, né? Então, basicamente, o que eu falo é isso aí, você ter mapeado os clientes, né? E ter sempre um gerenciamento do seu território. Tá sabendo gerenciar, vou visitar, hoje eu vou para a região de Santo Antônio do Leste, que dá mais ou menos uns 130 quilômetros de Primavera. Tem algum grupo de clientes lá, não faz sentido você ir hoje para Santo Antônio e não visitar naquela região todos os clientes. Então, isso é otimizar, gerenciar o território, entendeu? Então, eu usava isso bastante aí nas minhas atividades diárias, né? E é o que eu acho que qualquer vendedor, tanto de revenda quanto como RTV, e até na parte de gestão aí, de vendas aí, eu acho que isso aí tem que ser muito bem feito, né? A gente poder otimizar, o tempo está cada vez mais valioso, o cliente não quer que você visite ele lá para não agregar nada para ele. Em Primavera, a gente tem clientes aí com 500 hectares reclamando que não aguenta atender vendedor de revenda mais, porque muita gente vai lá para não levar uma informação de qualidade para o agricultor. Então, assim, se você vai lá, você traz informação, você está preparado para aquilo, você estudou, você foi lá, você entendeu o problema dele, você está trazendo uma dica para ele, ele vai te receber toda vez que você for lá. Agora, se você for um vendedor que vai lá para perguntar, falar de futebol ou de política, e se está chovendo ou não, a segunda vez que você for lá, ele já não tem tempo para te atender mais. Então, isso é a dica que eu dou. Tenta agregar para o produtor, conhecer o problema dele e trazer solução para o problema dele para poder dar lucratividade para ele. É isso que todos querem. E você acha que existe um perfil para o vendedor ou qualquer perfil tem espaço na área comercial? Eu acho que qualquer perfil tem espaço na área comercial. As pessoas têm perfis diferentes, né? Cada um tem sua individualidade, mas o perfil comercial hoje que eu enxergo, ele é muito mais técnico do que no passado. No passado, muita gente tem essa visão ruim do vendedor, né? Que é o cara que fala demais e vai lá e conta piada e brinca com todo mundo e às vezes até meio chato, vamos falar assim. Existe, né? Esse tipo de vendedor, mas eu acredito que ele está cada vez mais diminuindo do mercado, né? Então, assim, precisamos de gente mais preparada, né? Mais qualificada e tecnificada para poder atender melhor os clientes, porque o que vai fazer diferença de uma empresa para outra é aquela pessoa que está visitando. As empresas com os produtos aí estão cada vez mais acirradas, com mais lançamentos, mais ferramentas, mais portfólio, mais mix de produto. Então, o que diferencia uma empresa da outra, para mim, realmente é a pessoa que vai trazer informação
e que vai fazer diferença para aquele cliente. Falar, esse profissional é um profissional que compensa eu dedicar minha atenção. Isso que o produtor vai falar se você estiver preparado. Já teve um tempo que os produtos eram diferentes ao ponto de que eles, por si só, eram Coca-Colas no deserto, né? Você falou foi muito assertivo, hoje está muito empatado e as pessoas fazem toda a diferença. E, nesse sentido, mesmo existindo espaço para... existe aquele momento que você vai encontrar no campo os vendedores de boteco, né? O cara conversador. Mas o introvertido, eu tenho visto, cada vez mais está entrando, porque são pessoas também que sabem ouvir. Então tem espaço para todo mundo, o pessoal extrovertido, o pessoal introvertido, aquele cara mais centrado, ou mesmo o pessoal de relacionamento forte, mas sempre ligado à parte técnica, à parte de informação, construindo uma relação que ela tem uma entrega de qualidade para o cliente. Isso é fundamental mesmo. Nesse sentido, você trabalhou ali como vendedor e começou a destacar. O que te levou, o que trouxe o holofote dos concorrentes ou das empresas para cima de você? Porque você começou a receber algum assédio em cima do trabalho que você fez na região? Então, na região que eu estava lá, eu atuava na região que era Santo Antônio do Leste e Novo São Joaquim. É uma região que é um pouco mais carente de primavera, um pouco mais distante, o acesso é pior. Então, assim, tinha poucas pessoas que tinham bons relacionamentos lá na região. Então, assim, por questão de relacionamento com os clientes e visitas e posicionamento técnico, trabalho de geração de demanda que eu fiz, eu criei um vínculo muito forte com a carteira que eu atendia. E assim, no último ano que eu estava lá, acabou que os próprios clientes vinham falando bem de mim para, às vezes, outras empresas, né? E o pessoal também, os fornecedores que atendiam a revenda também, eu tinha um relacionamento muito bom com o pessoal. E aí eu fui conhecendo bastante gente, né? E aí as oportunidades vão surgindo. Com isso aí é natural, né? Acontecer, né? Com o tempo, com o trabalho, às vezes a gente acha que não, mas sempre tem alguém vendo o esforço da gente, né? Essa é uma dica fundamental, né? Você realmente se preocupar com entregar para o seu cliente, porque não basta dentro de casa você ser bem visto, se no campo você não é reconhecido, né? Não, com certeza, com certeza. Na verdade, a gente tem que ter um relacionamento com o cliente e interno dentro da empresa também, né? É importante também, a gente sabe, o relacionamento interpessoal aí é super importante, mas quem vai comprar o seu peixe ali no dia a dia ali para vender é o cliente, né? Então, assim, se você tem um relacionamento com ele bom, você está agregando para o negócio, esse número vai vir, né? Com certeza, isso aí não tenha dúvida, né? E, assim, aí tem várias formas de relacionamento que a gente interpreta, que a gente vê, né? A gente fala relacionamento, o pessoal acha que é só fazer churrasco lá, e não é só isso que é relacionamento, né? Isso é importante também, eu acho que isso é importante também. Uma gosta, né? Mas eu acho que a visita no campo ali, a presença, posicionamento do produto, você vai vender um produto para o cliente ali, você vendeu e você não visitou o cara mais, o cara não escoa aquele produto, né? Vamos supor, ele comprou uma de fungicida a mais, né? E tem uma sua e uma do concorrente. Você não foi lá, o concorrente foi, ele fez, o concorrente não fez a sua. Então, assim, esse relacionamento não é só o relacionamento pessoal com o cliente, né? O relacionamento profissional. Porque, no final das contas, ele pode ter um relacionamento bom pessoal com você, mas se você não estiver atendendo ele da maneira adequada, profissionalmente, ele pode não te devolver isso em compras, né? Perfeito. Nesse sentido, você foi assediado assediado que eu digo assim, no bom sentido, né? Lógico, você foi convidado a participar de um processo seletivo para ir para uma grande empresa que é a BASF. O que você diz de dica aí para o pessoal para se preparar para um momento desse, para participar de uma entrevista numa grande empresa? O que fazer para conseguir e como que é o dia a dia numa empresa grande como a BASF?
O dia a dia, assim, eu vou te dizer assim, o que eu vejo de diferença de uma multi para que eu sentia na revenda. Na multi você tem muito mais processos, né, para fazer as coisas, né? Você vai subir um pedido ali, você que impõe o pedido no sistema, né? Você vai organizar ali, fazer um planejamento de vendas, você que faz, né? Na revenda você tem muita gente que faz isso para você, né? Vamos dizer assim. Então, assim, a parte de processo fica mais acumulada, né? Mais concentrada no RTV. Então, para quem almeja isso, né? Eu falo para estar muito bem preparado com isso, mentalmente, né? Você vai enfrentar muito processo, muita parte de relatório, muita parte de apresentação. Você tem que fazer, sempre que você fizer alguma coisa, você tem que montar aquilo para poder mostrar para o pessoal, né? Às vezes o teu gerente imediato está enxergando você, o que você está fazendo, mas às vezes o gerente de marketing, ou o diretor, ou o gerente acima do gerente, né, que você responde, não tem essa visão. Então, você tem que saber fazer, né, você desenvolver o teu trabalho, mas você também tem que saber mostrar e fazer o seu marketing pessoal. Uhum. Né? Então, assim, para preparar para trabalhar numa multi aí, eu acredito que o cara bem sucedido aí numa revenda aí, provavelmente vai ser bem sucedido em uma multi também. Tá, assim, eu acho que a preparação é muito parecida. Realmente é o esforço, é o estudo, é o trabalho, é você se qualificar, é você estar mantendo contato com o cliente, mantendo contato com o pessoal das empresas, entendendo o mercado. Isso é importantíssimo. E, assim, você tem que ser um cara que passa confiança, né? Que seja sincero e honesto com os clientes, para você poder ganhar a confiança deles, né? Então, assim, com relacionamento e confiança, você vai conseguir ter muito mais assertividade nas coisas que você precisa fazer para obter os seus números. Então, basicamente é isso. E como que foi na entrevista? O que você diz de dica para o pessoal que pode pegar ou não na hora de encarar tanto o RH como as pessoas que estiverem participando do processo? A entrevista ela acaba sendo muito pessoal, né? Uma coisa que eu vou dar de dica para o pessoal aí é o básico, né? Eu acredito que eu até já falei aqui na nossa conversa aí, mas é ser bem sincero, né? A gente falar realmente aquilo que a gente fez, aquilo que a gente alcançou, aonde a gente está, né? E uma coisa que o pessoal, na parte de vendas aí, é importantíssimo, né? Sempre falar de números. Então, assim, os números falam mais que palavras, né? Se você tem uma evolução em números, apresenta ela, né? Mostra os números, só sair de 1, fui para 2, e isso é 100% de aumento. Se isso é a verdade, você tem que enfatizar isso aí, porque é isso que o pessoal quer ouvir. Então, Gustavo, você comentou em relação ao estágio que você fez em sementes, na Pioneer, na Singenta. O que esse estágio agregou para você conseguir entrar nas suas primeiras vagas de trabalho? Então, João, quando eu fiz essa entrevista da Bayer, eu citei, né, que eu havia feito esses estágios aí nessas duas empresas, né, e por coincidência, nessa ocasião, eu estava até me apresentando no momento, né, era pouco antes da dinâmica, né, o pessoal tinha dois, um gerente, um coordenador de vendas, e tinha a minha moça do RH da Unicamp. E aí, quando eu me apresentei, falei que tinha feito esse estágio com o milho, né? Tinha feito esses dois estágios. E um dos gerentes, ele me parou, ele levantou a mão, perguntou, falou, você fez estágio com semente de milho? Eu falei, sim, fiz. Aí ele me fez uma pergunta técnica. E assim, é uma pergunta, né? Eu acredito que vai ter muita gente que não vai saber responder, né? Mas eu até vou falar aqui. Ele me perguntou assim, você sabe o que é split? E eu respondi para ele. Assim, eu vou falar o que é aqui, mas na verdade split é a diferença entre dias que você planta o macho e a fêmea, para poder coincidir a polinização com a espiga estar receptiva. Então eu respondi isso para ele e ele falou, não, beleza, era isso mesmo que eu queria ouvir. Mas assim, ele estava tentando ali me apertar no começo, então ali eu acredito que eu já ganhei bastante pontos ali com ele.
Então, assim, basicamente, o que eu acho que o estágio é importante, né, independente do estágio que a pessoa fizer, né, se a pessoa conseguir fazer um estágio, né, e seguir naquela linha ali, na oportunidade, eu fiz estágio com semente de milho e consegui uma oportunidade com semente de milho, ótimo, mas eu acredito que vale muito mais a iniciativa da pessoa estar estudando, estar tentando buscar mais conhecimento, né, estar tentando buscar trabalhar, tentando, né, ter contato, né, com outras com as empresas, né, do que realmente o estágio em si. Então, é muito mais a atitude da pessoa de fazer, e isso é reconhecido por quem está selecionando. Então, assim, pessoal, é importante demais, façam estágio, tá? Tem o pessoal que tem férias aí semestrais, a gente sabe, eu quero aproveitar as férias. Não, pessoal, tenta fazer um estágio todo semestre. Se você começar o estágio ali no terceiro semestre ou no quarto, fizer todo o semestre, dificilmente você vai terminar a faculdade desempregado, tá? Isso é uma visão que eu tenho hoje. Que além do conhecimento, você também tem o famoso network, né? Você faz uma rede de contatos também para poder ter te indicando para uma oportunidade. Com certeza. E assim, quanto mais tempo a pessoa está envolvida no estágio, maior a quantidade de network, né? Imagina a pessoa ali fazendo 6 semestres de estágio. Então, em 3 anos, ele vai conhecer muita gente, vai aparecer um monte de vaga, né? E ele ali naquela posição ali do lado dele, o pessoal precisando de gente para trabalhar. Imagina ele no último semestre fazendo, aparece uma vaga que é de um trabalho que ele já está fazendo no estágio ali, já tem um certo conhecimento na área. Então, fica tudo mais favorável para a pessoa conseguir arrumar a sua primeira oportunidade. Já fica com a faca e o queijo na mão, né? Tá pronto. Certeza. Pois é, Gustavo, eu concordo com você. Você disse que o produtor hoje, ele não quer aquele profissional que vá na fazenda e começa a conversar sobre o clima, futebol, enfim, que fica devagando, mas que seja um profissional que traga conhecimento técnico e também até ofertas comerciais, informações que agreguem no dia a dia do produtor para fazer ele ganhar e produzir mais. E aí, nesse sentido, qual que é o exemplo de informação ou de abordagem que você daria para um jovem profissional quando ele chega na fazenda? O que ele tem que falar? Bom, é difícil a gente dar um exemplo específico para todas as situações, né? Mas, assim, o conselho que eu dou para o pessoal é realmente entender cada caso, né? Vai ter o caso que você vai chegar lá e o cliente, às vezes, quer que você tenha uma abordagem inicialmente para quebrar um gelo, né? Que você poderia falar algum assunto aleatório, mas vai ter abordagem de muitos clientes que eles são objetivos. Olha, aqui preciso disso, saber isso, e preciso saber esse produto, qual que é a dose, o que vai controlar, se pega tal lagarta, se não pega, e nesse caso mais objetivo, você tendo mapeado os clientes, aquela conversa que a gente falou lá atrás, eu conselho meu, seja mais objetivo, entenda o que o cliente quer ouvir, e nesses casos que o cliente precisa de um quebra-gelo, que ele não gosta de ir direto ao ponto, faça um quebra-gelo e depois faça uma abertura da sua conversa, falando, eu vim aqui para falar sobre isso. É a dica que eu dou. Não tem receita de bolo, mas é entender o cliente para ver como você vai abordar, se vai ser mais objetivamente ou se você vai ter um quebra-gelo primeiro. Tá? Mas, assim, sempre trazendo boas informações para o cliente. Se o cliente gosta de falar de mercado, fala de mercado. Se gosta de falar de produto, fala de produto. Se o preço da soja está favorável, vai lá levar informação do preço da soja que está favorável, e se o dólar está subindo, tem alguma coisa de negócio, né, para o dólar que vai subir, vamos fechar essa semana agora, que é interessante, que semana que vem tá a prospecção do dólar subir, leva essa informação para o cliente. O ideal é trazer informações que agreguem para o negócio do produtor, né? Não tem receita de bolo, mas é entender o produtor e trazer a informação, se é técnica, se é de mercado, aí depende de cada caso. Complementando o que você disse, me vem na cabeça o seguinte, Gustavo, que a gente precisa entender a si mesmo, lógico, como que é o nosso jeitão da madeira. Tem pessoas que são mais descontraídas, tem pessoas que são menos descontraídas, e quando se entende as personalidades e os jeitos das pessoas, você leva isso também para o cliente, né?
Você realmente diz, para tomar a decisão, se é um cliente mais, vamos dizer assim, quente, ele gosta de contato, ele quer saber de alguma coisa pessoal, ele quer ouvir alguma história, não adianta ir direto ao ponto, porque ele vai te julgar como uma pessoa que só está ligada ao negócio, e isso pode atrapalhar. E o contrário também é verdadeiro. Se você tem um cliente muito objetivo, um cara ligado direto no negócio, que quer resolver a coisa logo, se você começa a conversar sobre questões pessoais ou questões que podem aumentar o relacionamento, mas não é o que ele quer, você vai incomodar essa pessoa. Então é importante você entender de personalidades e saber utilizar elas a seu favor, que não é um jogo de ser falso, lógico, sendo bem sincero e transparente nisso, mas sim um jogo de relacionamento. Eu acho que a principal mensagem para quem vai mexer com negociação é você entender como conectar com a pessoa, como estreitar o relacionamento com ela. Se o agricultor quer falar um pouco de pescaria e você não entende pescaria, você não é obrigado a estudar sobre pescaria, mas você pode simplesmente ouvir as histórias dele com atenção e fazer perguntas, né? E a parte técnica, a parte comercial, sobre dólar, sobre mercado, é aquela informação que ele quer ter, porque o profissional de vendas ele está com contato com muitas pessoas. Então, ele pode trazer informações de fora que esse agricultor não tenha, ou confirmar informações que ele está em dúvida, né? Ele pode ter ouvido de alguém, mas não está confiando certamente, e como você é uma pessoa que ele confia, ele vai confirmar contigo. É bem por aí. E, assim, realmente a dica maior é essa aí, é você ir lá, né, deixar ele falar, né, para você entender qual que é o tom e o caminho da conversa, né? Se aquele dia ele vai estar, às vezes, mesmo num cliente mais objetivo, né, se ele vai estar mais receptivo para uma conversa informal, né, e você falar, ele fez falar de pescaria, às vezes o cara fez uma viagem para a Argentina e fez uma pescaria por algum motivo, ele sempre conversou com você objetivamente. Por algum motivo ele puxou o assunto com você, oh, tem uma foto aqui, tem um troféu aqui que eu ganhei na pescaria, e você tem que deixar ele puxar a conversa e você dando mais abertura naquele assunto, naquele sentido, para depois você realmente trazer a informação que vai poder agregar para o negócio do agricultor. Gustavo, qual a dica que você dá, ou mesmo qual a visão que você teve ao sair do cargo de consultor técnico de venda de uma revenda e se transformar ou se tornar um RTV? Qual a dica para esse profissional que está querendo fazer essa transição e sonha com isso? E o que você percebeu de diferença de um cargo para o outro? Bom, a diferença maior que eu vi foi com relação ao processo, né? A gente já havia falado aí, a parte de processos e de organização em todos os sentidos de gestão de território, gestão de agenda, mapeamento de cliente, você vai ter que levar isso aí muito mais bem apurado para poder executar as suas funções, né? A parte da estratégia é muito forte, tá? Então você tem que ter uma estratégia muito bem elaborada, realmente saber aonde a gente vai gastar o nosso tempo, né? O que a gente vai ter que fazer e o que a gente almeja, né, alcançar com aquela ação. Então, assim, a gente tem que planejar, executar e qual o resultado disso que a gente busca, né? E mensurar, sempre estar mensurando, ó, fiz isso aqui, fiz a estratégia, implementei, colhi o resultado e às vezes algum caso ou outro pode acontecer de você não ter o resultado esperado. Então, talvez você tenha que remanejar o seu tempo e os investimentos da empresa também, sempre tem os investimentos, e direcionar para outro cliente ou para outra região, entendeu? Então, assim, seria essa adaptação constante, né? Então, uma coisa que eu gosto de falar, né, que eu acho que é um ponto forte meu aí é a parte de adaptação. A gente ter adaptação ao trabalho onde você está, à região onde você está. Se você é um profissional que se adapta bem, você, independente do local que você tiver, da empresa que você tiver, ou o produto que você estiver trabalhando, você vai conseguir vender, você vai conseguir fazer os trabalhos que precisam, tá? Para fechar, a pergunta que a gente faz aqui para todos os colegas que participam, se você está no tempo, está lá no dia que o Luiz Gustavo se formou, e dá uma dica para a sua versão mais jovem sobre o futuro, sobre profissional, sobre o que fazer para acelerar o processo.
Porque o Gustavo mais velho, falando com o Gustavo mais novo, ele vai poder dizer algo que faz com que o processo seja mais rápido, seja mais efetivo. Enfim, ou mesmo para tomada de decisão. Qual seria a dica que você se daria para mudar o jogo completamente do Gustavo que terminou de fazer agronomia para que ele acelerasse a carreira dele mais rápido ainda? Bom, a dica que eu vejo, a gente, quando a gente forma, a gente quer, é do ser humano, a gente é imediatista. Então, assim, a gente sempre ter calma, né? Continuar persistindo naquela função, naquele trabalho, né? Ou naquela região, que o resultado e a evolução, ela virá com o tempo. Então, é a única dica que eu posso dar para o pessoal que está começando aí, é para ter calma, né? Paciência, né? Calma e paciência, que os resultados virão com o trabalho, você fazendo o trabalho da maneira que precisa ser feito. Então, se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria me orientado melhor nesse ponto. A gente quer resolver a vida da gente muito rápido e quer subir logo de cargo e talvez, vamos dizer, você não, o tempo não foi suficiente para isso. Não é porque você não está no caminho certo, não é porque você não está executando da maneira correta, não é porque você não está no lugar correto ou na empresa correta. Talvez você não teve o tempo necessário para poder chegar naquela posição que seria uma evolução, um degrau a mais para você. Então, eu acho que é isso, é ter calma, né? E é o que eu posso tentar contribuir com a turma aí, calma, pessoal, que, assim, você entrou num cargo de assistente aí, o pessoal quer virar RTV com 1 ano, com 6 meses. Então, assim, isso não acontece, é muito raro acontecer isso, entendeu? É muito raro, para te falar a verdade, assim, eu não conheço nenhum caso. Então, se você for conversar com um assistente, a gente vê, né, a gente tem contato bastante com a turma aí, o pessoal quer, com 6 meses, já quer subir, já começa a perguntar de vaga para subir, o que tem que fazer, né, e acaba ficando um pouco ansioso com isso aí. Então, o que eu falo é para ter calma, né, ter calma que o resultado vem com o trabalho. Até porque tem aquela cuidado com o que você pede, que você pode conseguir, né? Se você subir muito rápido, sem estar preparado, às vezes você pode se prejudicar, né? E você não vai ter estrutura, às vezes, para aguentar aquilo ali. E você, em vez de ficar, você pode, às vezes, ter uma frustração e, às vezes, sair do ramo ou sair da área comercial ou de qualquer área que você estiver trabalhando e ter uma frustração, né? Porque, assim, a responsabilidade aumenta muito, né? Quando a gente fala do cargo de RTV aí, para um cargo de assistente, basicamente a responsabilidade nossa, ela quadriplica, né? Vamos falar assim, né? Então, assim, a região fica maior, fica uma quantidade de recursos, de investimentos, a estratégia fica toda concentrada em você, tem todo o suporte do marketing e tudo mais, mas a execução fica concentrada na RTV. Então, se der certo, o mérito é seu, se der errado, a culpa foi do RTV. E quando o assistente está na função dele ali, ele não tem toda essa responsabilidade. Então, precisa de tempo e maturidade para a pessoa assumir essa responsabilidade. Então, basicamente é isso. Eu acho que o pessoal tem que ter calma, né? O início não é fácil, não é, ele é árduo, mas ele é compensador no futuro. E com esforço e dedicação e honestidade, eu acredito que todo mundo evolui na vida. E complementando até o que você comentou em relação à responsabilidade, o que é muito interessante, que a gente aprende mesmo, ninguém vai saber mais da sua área do que você. Tem jeito. E às vezes o mais novo ele acha que o gerente sabe mais, que ele vai poder perguntar para o gerente, que vai perguntar para alguém do marketing. E não, se isso acontecer, está errado. Você é o dono da área, você é o conhecedor da sua região, e na empresa dificilmente alguém vai ter uma experiência tão grande, a menos que ele tenha passado por essa região recentemente, do que a pessoa que assumiu o cargo, né? Isso é verdade. Mas é isso aí. Eu acho que o pessoal tem que ter um foco aí pensando no médio e longo prazo. O curto prazo realmente o aprendizado. A evolução ela vai vir com médio a longo prazo, tá? Então,
com o pessoal que trabalha comigo, cuidado, não é 100 metros rasos, é maratona, né? Uma corrida muito mais longa. E assim, a chegada da maratona ela é compensadora, né? É isso que a gente tem que pensar, né? Gustavão, é isso aí, cara. Muito obrigado. Eu acho que o papo foi muito esclarecedor. A gente teve muitas dicas bacanas para a turma que vai nos assistir. E conto contigo, cara. Estou à disposição. E sempre que possível, conto com você para a gente ter mais conversas assim. Não, beleza, eu agradeço aí o espaço aí, poder mostrar um pouquinho da minha pessoa aí, pro pessoal aí, você também, a gente é parceiro aí de muito tempo, né, vamos falar assim, somos amigos aí, Né? da minha parte aí também, o que eu puder ajudar aí, tamo junto. Valeu, doutor. Grande abraço e um abraço para todos que estão nos assistindo. Um abraço aí para todos aí, tudo de bom.